Abraços para todos os companheiros. Vamos continuar aí na nossa caminhada, no nosso aprendizado, que não para nunca. O estudo da doutrina espírita é de pouco a pouco realmente que vamos aprendendo. É repetindo muitas vezes os ensinamentos, os temas, para podermos colocar dentro de nós esses aprendizados, para podermos compreender e experimentar, principalmente, né, colocar em prática todas essas coisas que vão aprendendo. São muitas informações, mas representam as leis de Deus e nos ajudam a sermos melhores tanto aqui no corpo, nesse mundo material, como na vida espiritual, que é a vida, né, infinita, que não tem fim. E o estudo de hoje fala justamente, né, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente sabe que essa questão das leis morais de Deus conduzirem, nos ajudarem a conduzir as coisas que vamos manipular, que vamos utilizar para a nossa melhora íntima, é de grande importância, porque justamente esse tema do Evangelho nos chama a atenção de que não dá para colocar as coisas materiais, o dinheiro, o poder, no mesmo nível que Deus. Não tem como, né? Nós vamos nos perder. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né, no mesmo nível. As coisas de Deus, as leis de Deus, têm que estar acima, porque são ensinamentos morais que nos ajudam a utilizar coisas que não vamos levar. O que nós vamos levar são as coisas, as virtudes que conseguimos adquirir, que o nosso espírito irá adquirir, e com certeza conseguiremos nos modificar aos poucos, tudo bem, mas vamos seguir em frente. As coisas materiais, cada existência, vamos ter aquelas, né, necessárias para a nossa melhora, para a nossa modificação. E é justamente o tema que nós vamos estudar hoje, que é a verdadeira propriedade, que está lá nos itens 9 e 10, Instruções dos Espíritos, desse capítulo 16 que eu acabei de dizer. Então, essa verdadeira propriedade que é realmente o que nós temos que estudar, porque é o que nós vamos levar conosco. Tanto que ele fala no item 9 que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Né? Então, nós que temos essa grande dificuldade em lidar com o dinheiro, com coisas materiais, com pessoas mesmo, às vezes, né? Marido, esposa, filha, aquelas coisas todas, nós temos uma grande dificuldade, né, em lidar com isso. As pessoas ricas, por exemplo, milionárias ou poderosas demais, vão ler um item desse e vão achar um absurdo, porque elas vivem profundamente todas as fichas jogadas nas coisas que adquiriram ali na Terra. É o grande risco, né, da riqueza, grande risco do poder, grande risco das sensações, né, que nós vivemos nesse mundo. Os sentimentos ainda estão começando a desenvolver, mas as sensações são fortíssimas. Né? Então, ele nos chama a atenção justamente porque ele fala que forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Essa questão do usufruto é algo muito interessante, porque os pais, né, os responsáveis dos jovens, por exemplo, aqui no nosso mundo, às vezes costumam, né, ofertar aos jovens uma casa, né, um imóvel, mas com medo deles vender e acabarem fazendo besteira com o dinheiro, eles fazem uma escritura chamada usufruto, em que eles podem utilizar aquele imóvel, mas vender não, a não ser a partir, né, após a morte dos pais. A mesma coisa é o que ele está falando aqui. E Deus ainda é melhor com a gente, porque nós podemos comprar, nós podemos vender, nós podemos fazer um monte de coisa com esses bens que ele nos permite usar. Né? Então ele está numa situação bem melhor
nas condições bem melhores que a que os pais fazem com os seus filhos aqui nesse mundo. Mas deixarmos o corpo, ao deixarmos o corpo, nós não podemos levar nada desses bens. Então também, né, é uma espécie de usufruto que dá para a gente entender que é enquanto estivermos no corpo. Mas aí fica a dúvida, o que é então que possuímos, que realmente é nosso? Ele fala, nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Aí dá alguns exemplos, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, na realidade, Jesus já chamava a atenção sobre a verdadeira vida espiritual, chamando a atenção de que aqui estaríamos por algum tempo, por mais que a gente jogue todas as fichas também, né? Nós temos grandes dificuldades, vivemos 60, 70, 80, 90, 100 anos, né? Dependendo do planejamento de vida, e às vezes a gente fica preso a todas as coisas materiais, né? Sofrendo aquelas coisas todas depois do desencarne. E Jesus justamente nos traz esses ensinamentos para que a gente consiga perceber que todas essas coisas podem ser utilizadas, mas o que é nosso, o que não vai ser tirado de jeito nenhum, são as qualidades morais. É a evolução intelectual, que são os conhecimentos. Então, o desenvolvimento da inteligência. Então, essas coisas que é do espírito, que podemos usar em qualquer existência ou em qualquer local, né, da vida espiritual, isso que é o nosso. A gente não vai conseguir levar um carro, a gente não vai conseguir levar uma casa, o máximo que a gente consegue é ficar preso a um carro, é ficar preso a uma casa, a pessoas, a poder, aquelas coisas todas. Isso nós podemos por causa das nossas imperfeições. Mas realmente, quando estivermos lá vivendo na vida espiritual, nada disso vai valer. Tudo que nós tivemos aqui vai ser, né, levado para outras pessoas, vai ser dividido, a herança, aquelas coisas todas que a gente sabe. E lá, ou a gente vai ficar, né, por causa das nossas imperfeições, preso a essas coisas por algum tempo, ou a gente vai se libertar e vai seguir, né, na vida verdadeira, utilizando as coisas que realmente adquirimos. E é justamente isso que Jesus nos chama a atenção, de que devemos, a partir já da existência aqui na Terra, no corpo, já começarmos a conhecer isso, a separação, essa diferença do que é da vida material e do que é da vida espiritual, utilizarmos da melhor forma possível, mas sabendo que a verdadeira vida espiritual é que é importante. É ali que nós temos que realmente chegar melhor. E é isso que ele fala, que depende dele, né, do espírito reencarnado, ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará sua posição futura. Então, o que Jesus nos deixa o ensinamento é de que é muito melhor a gente saber que é a vida espiritual que é mais importante, utilizar as coisas materiais de forma correta e voltarmos mais elevados em conhecimentos, em qualidades, em virtudes, do que quando reencarnamos. Porque quando a gente reencarna, a gente traz normalmente um planejamento de vida para superar obstáculos, para corrigir erros, para reparar companheiros que fizemos mal, para resgatar alguma coisa, até mesmo passar por expiações. Quando a gente retorna de cada existência, é esperado né, que estejamos melhores do que quando reencarnamos. Né? Esse é o objetivo. A gente prepara, planeja uma reencarnação para corrigir coisas que nós sabemos que temos que corrigir. Então, quando retornarmos daquela reencarnação que planejamos, o grande objetivo é voltarmos melhores. E Jesus nos chama a atenção para que, se quisermos realmente nos melhorar, nos modificar, que possamos utilizar as coisas materiais de forma correta, né? Então, esses ensinamentos sobre a vida espiritual é algo muito importante realmente, porque nos chama a atenção, né? Ele fala que não será todavia com o seu ouro que ninguém pagará
né, para ir num lugar melhor. Né? Tanto que ele dá um exemplo, né, que o viajante, quando chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. O outro, de parcos de recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Ele fala, o mesmo sucede ao homem a sua chegada ao mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Então depende das qualidades morais, depende das virtudes, para se encontrar um lugar melhor. Tanto que aqui ele deu esse exemplo que realmente é verdadeiro, né? A gente sabe que a gente vai viajar, por exemplo, a gente procura lá as pousadas, as diárias, os hotéis, de acordo com as nossas possibilidades. Existem hotéis caríssimos, que tem, algumas pessoas podem ir. Existe aqueles mais baratos, que outros podem ir, aquele que se encaixa no nosso orçamento. Não é isso? E quando a gente não tem nada, a gente vai acampar, ou a gente fica em casa, alguma coisa assim, ou seja, de acordo com as nossas possibilidades. E ele fala que no plano espiritual é a mesma coisa. Quem chega com bastante virtude vai para um local melhor. Quem chega mais ou menos vai para o outro. Quem chega naquele momento estacionado, sem condições morais adequadas, vai encontrar, logicamente, o sofrimento, conforme a gente vê no livro, né, O Nosso Lar, conforme a gente vê lá a história lá do André Luiz, aquelas coisas todas que tinha suas qualidades, mas naquele momento ele estava preso às suas imperfeições. Então encontrou um umbral, encontrou um sofrimento, teve que sair, né, daquela situação com esforço, com dedicação, colocando em prática o que ele tinha, né, dentro dele de qualidade. Então, a mesma coisa somos nós. Não será o ouro que nós temos, a riqueza, que vai pagar essas coisas. Né? Ele fala, ninguém vai perguntar quanto tinhas na terra, que posição ocupavas. Eras príncipe ou operário? Perguntarão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Então a gente lembra logo daquela história do mal rico, né? Do Lázaro e do mal rico, que o mal rico tinha lá suas riquezas, poder, e Lázaro, né, era um morador de rua, um mendigo, e o mal rico dava as migalhas para ele, né? E quando chega na vida espiritual, percebe que Lázaro, na realidade, já havia passado pela riqueza e naquele momento resgatava e, portanto, tinha retornado com muitas virtudes por ter realmente superado suas imperfeições, ter resgatado, ter expiado, ter passado por tudo que tinha que passar e retornou para um grande local, para ser hospedado num bom local, já que voltou com grandes virtudes. E o mal rico questiona, como? Né? Como é que ele pode estar nessa situação? E, logicamente, ele percebe que Lázaro se melhorou ali naquela situação. E ele pede para avisar, né? Então, deixa eu avisar minha família de que para usar as coisas na terra tem que usar de forma correta para poder voltar também como Lázaro. E eles falam, não, o que tem lá, né, os ensinamentos que tem lá, os livros que tem lá, dá para entender isso. Então, é justamente o que a doutrina espírita faz. A doutrina espírita nos explica, nos orienta de que nós temos que usar essas coisas de forma correta. Agora, cada um, logicamente, vai utilizar da forma que entender. Né? Ele fala, ora, sob o aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Né? Está falando no retorno para a vida espiritual. Em vão, alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responderão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Então a gente sabe que existe realmente muitas situações das pessoas que dão dinheiro já querendo comprar alguma coisa, um perdão, conforme acontecia na doutrina católica. Hoje se vende, né, muita questão da salvação com
com valores altos. Muitas religiões fazem essas coisas. Mas a doutrina espírita não promete isso. A doutrina espírita não promete salvação. Ela dá os ensinamentos e cabe a nós entendermos o que está sendo nos passado, ainda vem até mastigado, porque vem esclarecendo as questões, né, que pegar só o Evangelho e tentar interpretar ali, para nós é bastante complicado. Mas a doutrina espírita traz sempre essas instruções dos espíritos, nos explicando passo a passo, e cabe a nós colocarmos em prática, né? Tanto que lá no livro nosso lá, por, por saber, né, por Deus saber que nós somos muito ligados a essa questão das coisas materiais, dos bens, do dinheiro, né, ele foi criado o bônus horas, onde aquele que se dedica mais, que adquire mais horas de ajuda ao próximo, com boa intenção, com vontade de ajudar, de se melhorar também, de aprender, ganha esses bônus horas que podem ser usados para diversas coisas, até mesmo na hora de reencarnar, né? Pode ser utilizado. Então, a gente sabe que temos que adquirir essas virtudes, essas qualidades, enquanto estamos aqui, para retornarmos de forma melhor, né? E ele pergunta: és rico dessas qualidades? Se bem, se bem-vindo, e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos últimos, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Pascal é Genebra, 1860. Então, o espírita sabe disso? Sabemos, né? André Luiz fala que quando começamos a estudar, a gente já tem uma responsabilidade maior, porque a gente já começa a discernir entre o certo e o errado. Ah, mas eu não consegui colocar em prática. Tudo bem, aí a responsabilidade de cada um. O sofrimento moral, né, o arrependimento, o remorso talvez seja maior, porque teve a oportunidade, né, de utilizar aqueles ensinamentos para ser melhor e acabamos não utilizando. Tanto que Kardec coloca que o verdadeiro espírita, né, é aquele, né, que trabalha, né, a sua transformação moral e se esforça, né, para domar suas más tendências. Então, é consciente, né? É o autoconhecimento e vamos nos modificando, estudando, aprendendo. O que a gente achava que era correto, daqui a pouco a gente já não acha mais que é correto e vai se melhorando até voltar para a verdadeira vida de forma melhorada. Então, nós espíritas temos essa responsabilidade maior porque temos esses ensinamentos, né, nas nossas mãos. Podemos estudar a todos os momentos, não é isso? Com o objetivo de chegarmos melhores. Então, a gente tem que realmente se esforçar para colocar, né, essas coisas em prática. No item 10, ele coloca que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-lo. Então, é tudo de Deus, né? Então, de acordo com o planejamento de vida de cada um, né, com as provas que tem que passar, ou da pobreza, ou da riqueza, né, daquelas coisas todas, Deus fornece. Se por algum motivo dentro do planejamento não for para ter, ou se exagerar em determinadas coisas e os amigos espirituais acharem melhor, né, em nome de Deus, que seja tirado para aprender, porque está fugindo ao objetivo, aqueles bens são tirados e a pessoa vai numa falência, passa por necessidade, por desemprego, por um monte de dificuldades, até corrigir as coisas que tem que corrigir e retorna de novo, adquire de novo, mas tudo isso porque Deus permitiu que naquele planejamento fosse trabalhada a questão, né, do ter, do possuir coisas materiais, né? E a gente tem que utilizar de forma tão correta
Não podemos ser irresponsáveis, não podemos realmente utilizar essas coisas de forma desonesta ou de forma irresponsável. Né? Nós temos que cuidar para deixar para alguém, seja uma herança, seja lá como for. Por que, que nós temos que fazer isso? No livro Ação e Reação, né, André Luiz, ditado por André Luiz Pacheco Xavier, tem o caso de um senhor que ele montou uma empresa, a empresa cresceu, né, e ele dirigiu aquela empresa até desencarnar. Quando desencarnou, o genro dele, né, assumiu a empresa e estava conduzindo bem a empresa. A empresa estava se desenvolvendo. Só que o genro dele não gostava da esposa, ou seja, da filha dele, que fundou a empresa. E estava maltratando a filha dele. E ele, como espírito, começou a obsidiar o genro, a perseguir, a tentar derrubar, né? Para que ele não fosse bem na empresa e acabasse também se afundando, porque ele estava fazendo mal à sua filha. Um amigo espiritual chegou perto dele, do espírito, e falou: Mas você está prejudicando o seu genro. Mas você já observou que a empresa que você se dedicou há tanto tempo e que cuidou com tanta dedicação e honestidade, o seu genro faz a mesma coisa? Ele cuida da sua empresa muito bem, de forma honesta, e a empresa está se desenvolvendo. Com a sua obsessão, com a sua influência sobre ele, ele vai acabar estragando essa empresa. E o que acontece ali, que não está correto, é a relação dele com a sua filha. E você está confundindo as coisas. E você vai ser responsável por isso. Por quê? Porque já é planejado que numa próxima existência você venha, reencarne e reassuma essa empresa que você criou, você vai reassumir ela no futuro, quando reencarnar de novo. Se você prejudicar seu genro e essa empresa falir, você vai receber, logicamente, o resultado do que você ajudou a fazer, ou seja, uma empresa falida, e você vai ter grandes decepções e choros depois. E ele percebeu que a importância das coisas materiais, seja o dinheiro, seja os bens, seja as empresas, seja os empregos, seja lá o que for, tem que ser muito bem tratado. Não é simplesmente, sou desprendido, vou largar tudo para lá. Não, não existe. Vê que tinha uma relação muito forte, né, muito, muito séria das coisas que ele fazia e estava relacionado a dinheiro, estava relacionado ao bens. Não é isso? E depois ele coloca que poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Resposta: não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços e a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Então não tem jeito. Não podemos ser nem egoísta e pão duro, nem ficarmos presos às coisas materiais, dinheiro, aquelas coisas todas, nem pródigos e irresponsáveis com tudo, com aquelas coisas. Falando que está desprendido e perdendo tudo, não. Temos que ser equilibrados. As coisas de Deus, os ensinamentos de Deus nos ajudam a utilizar todas essas coisas para um dia retornarmos de uma forma melhor. Então é isso que realmente temos que lutar, aproveitar a existência atual, aproveitar que estamos na doutrina espírita e nos dedicarmos para um dia retornarmos melhores e esses ensinamentos possam refletir, né? Ecoar em nossa mente, falar, caramba, eu realmente consegui, nem que seja um pouquinho, me melhorar por causa dos ensinamentos da doutrina e por causa da minha força de vontade também em colocar em prática. Que possamos dar continuidade sempre, não parar nunca,
de estudar, de aprender e principalmente de praticar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Abraços em todos.